o dinizismo, se o Diniz for campeão de alguma coisa, a Copa do Brasil brasileiro, essa diretoria nova, que não tinha planos inicialmente de contar com ele, vai ser obrigada a continuar com o Diniz. O Rogério, para mim, se não for campeão brasileiro, e as chances estão aumentando matemáticas disso, eu acho que possivelmente ele não vai ficar como técnico do Flamengo, não. Porque a gente já está percebendo uma rejeição muito grande em opções, escolhas, escalações, substituições. Muita gente, eu já vi gente falando assim, poxa, ele perdeu 2 competições em poucas semanas. Aí muita gente vai falar, poxa, mas a Copa do Brasil ele tinha acabado de chegar, a culpa dele é pequena. Na Libertadores a culpa dele já aumentou bem, a parcela de culpa pela eliminação, e era o grande projeto do Flamengo. E o Campeonato Brasileiro, como é por pontos corridos, tem aquele clichê, aquela famosa faixa que as torcidas levam, né, dos times grandes. Agora o brasileiro é obrigação. No Maracanã tem lá, brasileiro é obrigação. Para a cabeça do rubro-negro, da diretoria, que é ambiciosa, uma diretoria que chegou botando dinheiro, investindo para ter resultado, orgulhosa, da torcida que se levantou de novo e agora, né, qualquer coisa que não seja um brasileiro não vale, né? Não importa se ganhou a Supercopa, é obrigação ganhar o campeonato de 38 rodadas do time que tem menor elenco, que tem mais investimento. Então vai pesar muito na conta do Rogério se o Flamengo não for campeão brasileiro. E o empate de ontem é um grande termômetro. No brasileiro, o Rogério está invicto na frente do Flamengo, né? São 2 empates agora e 4 vitórias. Mas ele pode ganhar todos os jogos agora. Se ele for vice-campeão, eu acho que a conta vai chegar para ele. Ele vai ser cobrado por um desempenho nem sempre tão bom, não conseguiu extrair do time o que o Jesus extraiu e algumas vezes até do que o Domi extraía. Tem alguns jogos do Domi que o torcedor do Flamengo lembra com carinho. Poxa, aqui, olha, hashtag nunca critiquei Domi. O Rogério, se não tinha muito apoio, respaldo, tá faltando para ele conseguir algo melhor desse elenco que é reconhecidamente o melhor. Ele teve momentos no começo com problemas, com desfalques, jogadores convocados para a seleção, ainda resquício de Covid. Ele não pegou muito aquela fase de calendário maluco cheio, 4 jogos do Flamengo numa semana. As desculpas acabaram. Olha o jogo de ontem, qual que é a desculpa? Teve momento que torcedor falava, não, porque a CBF está contra o Flamengo, a TV Globo está contra o Flamengo, o Tite está contra o Flamengo, convoca os jogadores do Flamengo, a seleção uruguaia está contra o Flamengo, aquela teoria da conspiração, estão fazendo tudo para o Flamengo não ser campeão. Aí você tem descanso, um time praticamente completo, de jogador importante titular, só o Gabigol estava fora, e você tem o Pedro, que é um ótimo substituto, e a coisa não anda. E aí você olha o Rogério, quer dizer, o Rogério tratou, é engraçado, né? O Rogério tratou mais de elogiar o Fortaleza, o Rogério acreditou esse empate muito ao trabalho que ele fez no Fortaleza. Fortaleza botou dificuldade para o Flamengo, porque nós, nos últimos anos, trabalhamos esse time. Eu tentei lembrar um pouco do Abel, né? Quando era técnico do Flamengo e elogiava o Inter. Perder do Inter é normal. De certa forma, o Rogério, no discurso dele, você pode fazer uma adaptação. Empatar com esse Fortaleza que eu montei é normal. Né? O torcedor do Flamengo não quer saber disso. Não foi lindo. Foi lindo. Então, o torcedor do Flamengo acho que vai cobrar o Rogério, que no começo era quase que uma unanimidade, mas já não é mais. As críticas que estão vindo para ele nas mídias sociais são muito grandes. E se não vier o título, para o flamenguista, o vice não vai ser absolutamente nada. Mas você acha que corre esse risco? Você acha, professor, que corre esse risco, Celso? Eu acho que o grande problema é como o Flamengo não ganhará esse campeonato, se não ganhar. Não pode ficar só nas palavras, né? Nas palavras que ele falou, não, vamos continuar lutando, correndo atrás. Tem que dar sinais de vida. Tá virando uma corrida contra o tempo isso aí. O rubro-negro nada mais do que eu quero ver mais do Nicola, do nosso Nicola. O rubro-negro quer ver mais. E eu acho que é justamente porque faltaram as desculpas, acabaram as desculpas, ele veio com essa de que o mérito do Fortaleza ter empatado é do trabalho dele. Aí se eu estou nessa coletiva, pergunto assim, escuta, mas se você criou o sistema, você não sabe qual é a senha para desmantelar? E tem que saber qual é a senha para desmantelar também. É isso que o rubro-negro quer. Pois é, você armou a bomba e não sabe desmontar. Você armou a bomba e não sabe... Qual é a senha? Tem que ter um antídoto.
Também. Eu acho que ele foi muito mal nessa, acho que não foi simpático, embora... O Rogério nunca fez questão de ser simpático, né? Ele fez questão de ser eficiente. Então, eu não vou ficar aqui cobrando dele coisas subjetivas como simpatia, mas vou cobrar eficiência. Não sou dos que detonam o trabalho dele, mas também estou entrando na fila dos que querem ver mais. Que o jogo anterior, contra o Bahia, teve um expulso, não deu para ver, tá bom, tudo bem. O que falta são os 3 pontos. O próximo. As semanas vão passando, os jogos vão acabando, a diferença em relação ao São Paulo vai aumentando e a gente vai vendo pequenos focos, não que os jogadores não estejam com ele, mas a gente vai vendo pequenos focos de descontentamento na torcida. Para mim, na Copa do Brasil, ele não tem realmente culpa porque estava chegando, mas na Libertadores foi um dos jogos mais infelizes da curta carreira dele, em termos de decisões dele. E isso tudo vai retroativamente pesando na medida em que o Flamengo não mostra a evolução que se espera. Uma evolução mais constante, não os lampejos. Um tempo de jogo aqui, um período do jogo em que o time pressiona ali, uma salvação pelos valores individuais acolá, que era o que se esperava ontem até o fim e não aconteceu. Mas efetivamente é algo mais do trabalho de um técnico com o tamanho dele. Porque as cobranças que se fazem são cobranças que se fazem em cima do tamanho que ele tem. Sim, da fama que ele tem, certo? Do tamanho que ele tem como jogador, ainda não como treinador. Eu penso que ele tem. Então, competência não lhe falta, trabalho não lhe falta, obsessão não lhe falta. Mas não é sempre que essas coisas dão certo, né? Tá, mas a gente acabou de falar de um trabalho que agora está colhendo os frutos, depois de apanhar muito, depois de perder muito, depois de errar muito também, que é o do Diniz. O Flamengo ainda não tá funcionando justamente pelo pouco tempo de trabalho do Rogério, ou não? Mesmo com esse pouco tempo, era para o Flamengo apresentar mais? Mesmo com pouco tempo, dá para ter amostras, né, Bruno? O Domi tinha a mesma discussão. Falava que o problema do Domi era o pouco tempo. Não era. Com um dia no cargo ali, com um jogo no cargo, ele fez coisas que eu nunca vi um técnico fazer e que seriam evitáveis. Então, acho que o Rogério já teve tempo para apresentar mais soluções. Agora a coisa está encurtando. Mesmo no exemplo do Diniz, não foi esse conto de fadas que a gente fala. Isso foi uma aposta. Para colher os frutos do trabalho do Diniz, teve que se comer muita coisa amarga, teve que se ouvir muita crítica, muito fogo amigo. O próprio entorno do São Paulo Futebol Clube é que pressionava para que o Diniz não ficasse. Parte da torcida, rede social, o Raí foi muito importante nesse momento, né? Então o Flamengo vai ter que fazer essa opção. Ou banca o Rogério, determina um limite para o Rogério. Eu, por exemplo, como dirigente, eu nem cobraria o título. Como torcedor, todo torcedor vai cobrar. Mas eu cobraria consistência desse trabalho. Vai cobrar. Um Flamengo brigando pelo título até a última rodada, e coincidentemente a última rodada é contra o rival direto, para mim já seria o suficiente para manter o trabalho. Se eu visse consistência, se eu visse perspectiva para a temporada que vem. Mas não é isso que está aparecendo até agora, né? Está faltando bola e está faltando jogo. Mas você acha que já é para ter essa régua assim, Rodrigo? Olha, a gente vai avaliar o trabalho do Rogério, dependendo do que acontecer até o final do Campeonato Brasileiro, ou não? Isso nem deveria passar pela cabeça do dirigente? Olha, eu acho que isso deveria passar pela cabeça do dirigente, sim. Porque eu não sou tão adepto, eu não sou tão radical nesse sentido, nesse discurso mais romântico. Tem que manter o treinador, tem que deixar terminar a temporada. E a gente tem um grande exemplo do grande time do mundo hoje, que é o Bayern de Munique. Ele era treinado pelo Niko Kovac, não vinha fazendo um bom trabalho, já de algum tempo, tomou uma goleada de 5. O Bayern, no começo da temporada, ainda foi lá e demitiu, mandou embora. Entrou um cara chamado Hans Flick, e o cara é o técnico da temporada, né? O Klopp ganhou o prêmio e tal. O cara ganhou tudo, montou um time espetacular. É um exemplo. Os 2 últimos campeões brasileiros, né? O Filipão assumiu no meio do caminho, o Jorge Jesus também, no meio do brasileiro. Né? Se a gente fala assim, olha, o time foi campeão brasileiro é porque manteve o treinador. O Renato Gaúcho está há quanto tempo? É o técnico mais longevo da Série A e não ganha brasileiro.
Aliás, de título de expressão, ele pode ganhar a Copa do Brasil de novo agora, mas ele não ganha desde 2017 a Libertadores. Ganhou 16 a Copa do Brasil, 7 a Libertadores, 18, 19 e 20 ele ganhou torneios de menor expressão, estadual, Recopa, né, por aí. Então, não quer dizer que uma longevidade também é resultado, garantia de um trabalho bem feito. E no caso do Flamengo, pelo gigantismo do Flamengo histórico e, sobretudo, nesse momento em que é o time que mais investe, né, que mais briga por tudo, a diretoria do Flamengo compra a briga com TV Globo, com governo, com coronavírus, né? Famílias do Ninho tá chegando em acordo ainda, tal. A diretoria do Flamengo compra a briga sem não é problema. Para ela demitir mais um treinador ou não importa quem seja, se é espanhol, se é brasileiro. Amigo, o Flamengo é o maior faturamento do Brasil. Obrigação é de ganhar, especialmente um campeonato brasileiro, em que você tem 38 rodadas para confirmar a sua superioridade e seu favoritismo. Se o Flamengo não confirma, para mim a coisa mais lógica, e sendo brasileiro sobretudo, é chegar no final do campeonato e a diretoria do Flamengo demitir o Rogério Ceni. Olha, Rogério, a intenção foi boa, a gente queria depois ali um técnico brasileiro, entendemos que você era o melhor, a coisa não aconteceu, não funcionou como a gente esperava, então a gente vai trocar agora. Um abraço para você e tchau. Eu não teria surpresa nenhuma se o Rogério, vice-campeão brasileiro, venha perder o emprego no Flamengo. Mas você acha que isso vai chegar, esse nível de questionamento vai chegar ou já chega aí em jogadores? Por exemplo, por que fulano que já jogou tanto não está jogando mais tanto? Por que o Everton Ribeiro nos últimos jogos foi para a seleção, tal, foi bem, desde então não tem jogado bem? Por que o Gabigol está sempre aí com a cabeça, parece que em outro lugar, muito nervoso, sendo expulso? Isso já chega no elenco? Chega. O Everton Ribeiro foi muito criticado por ontem. O Rogério Ceni foi, se você percebe tranquilamente, que algumas das opções que ele tem tomado, e o Rogério desde cara, ele abraçou os mais veteranos, né, os jogadores remanescentes dos títulos do ano passado. Ele já chegou na Copa do Brasil ali, tendo que fazer escolhas que talvez não fossem tão simples. O Hugo, que estava muito bem, ou o Diego Alves, ele abraçou o Diego Alves. Gustavo Henrique, que estava falhando, ou algum dos zagueiros mais jovens. O Tuller nem foi relacionado ontem. O Rogério Ceni visivelmente fez uma escolha, uma opção de tentar unir o grupo os mais experientes e vamos lá. Elogiar muito publicamente o Gerson, né? Figuras como essas assim do Flamengo. Talvez um pouco do que ele aprendeu no Cruzeiro, né? Que no Cruzeiro ele tentou chegar e impor seu estilo, mudar muito algumas peças, aproveitar jovens, e ele perdeu o vestiário, notadamente ali, a figura do Thiago Neves é a mais emblemática. Mas os caras mais experientes do Cruzeiro, visivelmente, ele deram uma fritada no Rogério. Ali não teve como ele se sustentar, né? Com os principais jogadores, não dava para ele mexer no elenco. Nesse caso do Flamengo, talvez por aquela experiência, ele já chegou abraçando. Olha, vocês são os campeões, vocês ganham tudo, vocês são maravilhosos, vamos jogar junto, a garotada espera. E a gente percebe que, em alguns casos, os flamenguistas preferem, por exemplo, o Ramon ao René na lateral esquerda. A gente chegou a discutir isso aqui ontem. Perfeito. O próprio Mateuzinho. O Natan. Todo mundo via mais condição no Natan naquelas partidas eliminatórias do que o Léo ou o Gustavo Henrique, por exemplo. Eram jogadores que meio que estavam pedindo mais passagem, né? E o Rogério meio que deu uma escanteada nos garotos e tal. E como o resultado não vem, como o desempenho não vem também a contento, é claro que as opções dele vão ser questionadas. Eu acho que alguns jogadores... O Bruno Henrique teve muito mal, né? Se você pega o Bruno Henrique de 2019 para esse ano, a queda de desempenho dele é muito grande, é gritante. Só que eu não acho que o torcedor do Flamengo vai ser, digamos assim, muito cruel com o Bruno Henrique. Ainda tem muita gratidão por tudo que ele fez ao clube. O Gabigol sofreu muito mais com lesão. Aí você pode questionar um pouco a questão do... ou o profissionalismo de alguns jogadores, ou talvez as folgas demais que a diretoria deu num ano atípico com pandemia. O Campeonato Carioca voltou antes dos outros, aí terminou antes dos outros, aí deram folga. Visivelmente o departamento médico do Flamengo não correspondeu como no ano passado.
além do grande trabalho do Jesus, o Flamengo recuperava jogadores em tempo recorde. Aquele 5-0 no Grêmio é emblemático. Como ele recuperou